Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, lerei versículos do versículo 15 até o 17. Tema da mensagem desta manhã: nas veredas da sensatez, ou o crente nas veredas da sensatez. Efésios capítulo 5, 15 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Assente-se, por favor. Nosso pastor orou por nós e queremos Deus nos abençoará ainda mais através da sua palavra. A Bíblia nos diz que há caminhos ou há veredas que parecem direitas ou parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Entretanto, a Bíblia diz que há um caminho, somente um caminho que conduz ao Pai, e este caminho é Jesus. Na verdade, esse caminho é o caminho, a verdade e a vida. E quem está em Cristo, ou quem anda nesse caminho, deve fazer escolhas dirigidas pela sensatez. Fui ao dicionário pesquisar o que significa sensatez e encontramos lá: sensatez é a qualidade daquele que é sensato. E eu precisei pesquisar mais um pouquinho. E sensato é aquele que tem bom senso, aquele que tem equilíbrio, aquele que é ponderado e que age com ponderação ao tratar de assuntos delicados, aos assuntos que exigem mais prudência, ou mais precauções. Obrigado, irmãos. Trava-línguas aqui. O desequilíbrio traz consequências muito ruins para a vida. E é muito ruim conviver com pessoas desequilibradas ou com pessoas insensatas. Deve ser muito angustiante viver com pessoas desequilibradas. E o desequilíbrio não é um plano de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para a ponderação, para a temperança. Este é o plano de Deus para o cristão e para todas as pessoas. E certamente é a vontade de Deus que tenhamos uma vida coerente. E por isso Paulo, nessa carta, ele diz que se colocava de joelhos, orando pelos irmãos de Éfeso, e o seu apelo, o seu pedido a Deus, certamente se aplica a nós também. Ele, ainda que estivesse preso por causa da palavra, intercedia pelos servos do Senhor, para que andassem de forma digna diante de Deus, e que eles tivessem a vida enraizada no amor de Cristo, para que compreendesse qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento, como nós ouvimos aqui o André e Stephanie cantando em louvor ao nosso Deus. E se nós compreendermos este amor de Deus e tivermos a nossa vida enraizada em Cristo Jesus, nós entenderemos melhor qual é o papel ou propósito da igreja de Jesus na terra, mas também entenderemos o nosso papel e a importância que nós temos na igreja, de congregarmos, mas também entenderemos a importância da nossa maneira de viver no mundo. Como as nossas escolhas, as palavras, a postura, os passos que damos, influenciam na vida das outras pessoas e também na nossa maneira de viver, ou na nossa vida. Por isso nós devemos andar de forma sensata. Paulo exortou os crentes a andarem de forma digna da sua vocação, ou da vocação a qual foram chamados. Ele diz isso no capítulo 4, versículo 1. Então Paulo diz que na verdade nós devemos nos portar de forma coerente, como cristãos, ou como quem anda em Cristo. Eu creio que você quer ser um crente sensato, um crente equilibrado.
para isso, gostaria de voltar ou chamar a sua atenção para algumas escolhas, ou para veredas orientadas pela sensatez. Então, em primeiro lugar, quem é orientado pela sensatez, pelo equilíbrio, pela temperança, anda pelo caminho da prudência. Ele examina prudentemente a sua conduta, os seus passos. No versículo 15, Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente como andais. Então, examina com prudência a sua conduta, os seus passos. O que é prudência? É o cuidado, é critério. Então, uma pessoa prudente escolhe as ações, escolhe a postura, as atitudes, escolhe inclusive as palavras, mede as palavras e inclusive sabe se aquela palavra realmente é necessária, porque uma pessoa prudente inclusive fica em silêncio. E há um provérbio judaico que diz que as palavras vão mais longe do que as flechas. As palavras podem ir mais fundo do que as flechas e podem ferir ainda mais, porque com o escudo podemos nos defender de flechas, mas e das palavras ditas sem prudência? Então examine com prudência a conduta, as palavras, as ações, como nos diz a palavra do Senhor. Está claro, nós não somos perfeitos, estamos num processo de aperfeiçoamento, mas nós falhamos, nós erramos. Tiago diz que aquele que é perfeito em palavras é um homem praticamente irrepreensível. Nós erramos, sim, inclusive em palavras, mas é nossa missão e deve ser o nosso desejo, orientado pela sensatez, o cuidado com as palavras. Não que os nossos erros anulem a nossa salvação, anule a nossa adoção de filhos, porque a Bíblia nos ensina que Deus nos justificou. E o que é justificação? É quando Deus nos declara justos, não por nossas obras, mas por causa do que Cristo fez. E quando Deus nos declara justos, Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo pergunta: então quem nos acusará? Ele ainda continua dizendo no versículo 34 de Romanos 8, dizendo que Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, e Ele intercede por nós. E se Ele intercede por nós, quem nos condenará? Entretanto, aquele que foi justificado por Deus, deve ser aperfeiçoado dia após dia. A Bíblia nos diz que a vereda do justo é como o raiar do dia, ou como a luz do dia, que vai brilhando e brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então começa ali de madrugada, escuro, mas vai amanhecendo, amanhecendo até ser dia perfeito. E assim devemos ser, nós devemos ser, né? Sendo aperfeiçoado dia após dia. E agora, então a nossa maneira de viver deve condizer com a novidade de vida, que essa justificação em Cristo nos é proporcionada. Então, uma pessoa sensata é desejosa de fazer a vontade de Deus e de andar de forma prudente na presença do Senhor e também na vida. Por isso, o crente deve examinar de forma prudente a sua conduta, a fim de se submeter ao aperfeiçoamento de Deus em sua vida. Nunca visando o seu bem próprio, ou digo, o seu destaque, mas visando a glória de Deus. Mateus no capítulo 5, versículo 16, Jesus diz isso, que as nossas obras devem resplandecer diante dos homens, para que vejam as nossas obras, ou boas obras, e glorifiquem ao Pai, ao nosso Pai que está nos céus. E uma maneira, por exemplo, de analisarmos, de examinarmos se temos sido prudentes ou não, como filhos da luz, é pensando: como respondemos à palavra de Deus? Como nós respondemos quando nós somos confrontados pela palavra de Deus? Nós endurecemos o coração, ou pela fé nós confessamos os nossos erros e abandonamos os nossos maus caminhos? O Salmo 119, versículo 9, diz, ou faz uma pergunta: como um mancebo, ou como um jovem purificará o seu caminho? E ele responde: observando-o conforme a palavra de Deus, ou conforme a tua palavra.
A maneira de purificar os nossos passos, os nossos caminhos, é observando os nossos passos de forma prudente, conforme a palavra de Deus, ou comparando os nossos passos com a palavra de Deus. E havendo erros, humildemente confessaremos e pediremos a ajuda de Deus para mudarmos os nossos passos e abrirmos mãos das impurezas, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, falhas nós cometemos, erros todos nós cometemos, mas não devemos permanecer no erro. Já diz um ditado, e concordo em parte, que errar é humano, mas permanecer no erro é falta de sabedoria. E por isso, Paulo fala a respeito da sabedoria, que seria uma escolha indicada pela sensatez, uma segunda escolha. Além de examinarmos com prudência a nossa conduta, nós devemos andar em sabedoria. No versículo 15, na segunda parte, ele disse: não como nécios, mas como sábios. Então, uma pessoa que é sensata, ela anda em sabedoria, porque uma pessoa nécia é uma pessoa que não tem sabedoria. Inteligência não é sabedoria necessariamente, porque inteligência tem a ver com habilidade de raciocínio, capacidade de aprender rapidamente uma lição difícil, de raciocínio na matemática, ou de aprender de forma rápida, ou encurtar caminhos. Mas sabe que há pessoas que são inteligentes, mas entram em brigas desnecessárias. Há pessoas que são inteligentes e entram, vou usar aqui uma expressão do futebol, entram em bola dividida, e correm o risco de se machucar e machucar outras pessoas, e não há necessidade, ou nem sempre há necessidade. Sim, há circunstâncias em que nós devemos ser firmes e enfrentar, mas tem outras que não. E tem pessoas inteligentes que entram em brigas desnecessárias, mas o sábio, ele vê o perigo e foge. Então foge daquilo que não traz edificação. Então, uma pessoa sábia é geralmente instruída, tem juízo, tem bom senso, se comporta com retidão, corrigindo sabiamente o seu caminho. E a Bíblia nos diz que devemos ser sábios. E existem sabedorias diferentes, existem sabedorias humanas ou terreno, há sabedoria inclusive que vem do diabo, que é diabólica, como diz Tiago, mas há sabedoria que vem de Deus, e é essa que nós devemos buscar, ou é neste caminho que nós devemos andar. Paulo escreveu isso, instruindo os crentes, para que fossem sensatos, entendendo a vontade de Deus. Às vezes, erroneamente, nós oramos pedindo para que Deus nos revele a sua vontade, mas a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia nos fala que nós devemos entender a vontade de Deus, e em Romanos, Paulo diz que nós devemos experimentar a vontade de Deus. Mas é preciso estar em sintonia com Deus para entendermos e experimentarmos a vontade de Deus. Porque Deus não fica ocultando a sua sabedoria, como quem coloca um lençol, ou sua vontade, perdão, como quem oculta com um lençol, ou oculta do homem ou dos seus filhos a sua vontade. Deus quer que cumpramos a sua vontade. Por isso nós devemos andar em sabedoria para entendermos a vontade do Senhor e experimentá-la, cumprindo, que aliás a Bíblia nos diz que é boa, perfeita e agradável. Agora, ao descobrirmos, ou melhor, ao entendermos a vontade do Senhor, obedecê-la dependerá da nossa fé. Porque há circunstâncias que nós entendemos qual é a vontade do Senhor, só que a gente resiste, ou endurece o coração. Mas se formos sábios, lançaremos passos, ou daremos passos pela fé, em direção da vontade do Senhor, crendo e obedecendo, sabendo que é o melhor para nós. Isso é um passo sensato. Isso é andar por veredas
indicadas pela sensatez. Mas por último, uma pessoa que anda pelas veredas da sensatez também sabe aproveitar as oportunidades, as portas abertas para o bem. Inclusive, uma pessoa sensata identifica o que é uma boa oportunidade ou onde há uma cilada. Satanás, ele disfarça ciladas de boas coisas, ele lança dardos inflamados e disfarça. Ele é estrategista e procura lançar tropeços para nós, mas nós devemos ser sábios, prudentes e saber aproveitar as oportunidades, remindo o tempo, porque a Bíblia diz, os dias são maus. E é verdade, os dias são maus, e nós temos percebido muito, principalmente nos nossos dias, como as pessoas têm esfriado na fé, como aqueles que andavam bem, já não andam mais conosco, como há um hino que diz, aqueles que corriam bem, já não mais conosco vão, têm sucumbido diante das lutas. E Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele diz muitos, e não todos. Infelizmente, muitos têm sucumbido ou esfriado o amor, porque têm lançado mão de ciladas disfarçadas de oportunidades. Mas nós não temos tempo a perder. E por isso, precisamos estar atentos, sendo sensatos, não desperdiçando, irmãos, as bênçãos espirituais, e resistindo aos convites do mundo, nos purificando cada vez mais para o Senhor. Nós temos as portas do templo, ou a oportunidade de nos reunirmos como igreja nesses últimos dias. Então não abra mão dessa oportunidade. Congregue. Vamos nos reunir ainda mais para adorarmos ao Senhor. Porque as pessoas estão perdendo a sensibilidade e perdendo a noção de que Jesus está às portas. Falta pouco para o Senhor vir, mas as pessoas estão dormindo, estão cochilando, e perdendo a oportunidade de se purificar ainda mais, como Jesus disse em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se ainda mais, mas aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Então nós temos pouquíssimo tempo, mas nesse tempo que temos, não vamos perder a oportunidade. Vamos andar de forma digna, como a vocação a qual nós somos chamados, como filhos de Deus e imitadores de Jesus. Por isso, faça uma escolha nessa manhã, escolha andar imitando a Jesus, escolha ser um cristão, para que as pessoas, ao olharem a sua postura, examinarem os seus passos, ou ouvirem as suas palavras, percebam Jesus, e sejam atraídos a Jesus, através do seu testemunho. Então, que Deus nos ajude a andarmos em Cristo, pelas veredas indicadas pela sensatez. Amém. Pastor.